Muito bom dia a todos os que estão reunidos lá na Colômbia, junto ao missionário Miguel Bermúdez Marim, e também os que estão reunidos nos diferentes países e que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, lá também na África, na Austrália e toda a Europa e Israel. Neste dia de hoje, sábado 8 de junho deste ano 2024, buscamos em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8 em diante, onde nos diz: El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E desenha nessa Bíblia à direita uma pedra angular e as eras. E nesta outra Bíblia, desenha uma estrela de Davi. Quando eu era niño, falava como niño, pensava como niño, juzgava. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele escreve do lado direito aí, na segunda dispensação, nas 7 eras. Agora vemos em espelho de maneira obscura. Então veremos face a face. Aí à direita, escreve Zacarias 4, de 1 ao 14, Apocalipse 11, do 3 ao 7, 7 ao 2, 10, do 1, aí em diante 4, versículo 1. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas então ele escreve aí, hoje, no meio hoje, e à direita, em cara a cara, aí à direita escreve na terceira dispensação, e desenha uma estrela de Davi. Agora vejam como a estrela de Davi representa a esse mensageiro com esse duplo ministério, porque ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Essa é a estrela de Davi. Vejam, são duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo, formando a estrela de Davi, céu e a terra juntos. Isso pertence ao Senhor, vejam. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanece estes 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E desenha outra estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. E aqui também, nesta Bíblia, também uma pedra angular e as eras. O que é perfeito é igual, é a perfeita interpretação da palavra. Podem sentar, por favor. Tomamos esse tema de um escrito que já mesmo vamos ler. O que é perfeito é igual, ou seja, é igual, é a perfeita interpretação da palavra. Nos diz na mensagem que estivemos lendo ontem,
no estudo bíblico de ontem, intitulado a mensagem que estava lendo, o tempo de amadurecer o trigo. Nessa mensagem, se pode dizer que ele teve ali dois temas. Nos falou quase toda a mensagem ao princípio, como até a metade, do cumprimento dessa promessa da visão da carpa, e depois começou a desenvolver o tema que tinha para esse dia. Lemos ontem as últimas páginas, mas vejam, no princípio dessa mensagem, ele nos diz, quando o reverendo William Branham falou dessa promessa no livro dos selos, e em outras mensagens anteriores, por lá desde a década de 50 ou antes está falando dessa visão. E diz no livro dos selos que o anjo disse que aí seria a terceira etapa. Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Sem a terceira etapa, não haverá fé para serem transformados e raptados. Não haverá nem sequer bênção para a pessoa no último dia. Vejam. Sem o cumprimento dessa promessa, não há bênção para as pessoas. Do cumprimento dessa promessa depende a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para obter a fé para serem transformados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Dependem os que estão no paraíso para a ressurreição, e dependem também os judeus. Ou seja, que os que estão, vejam vocês, na sexta dimensão, eles estão esperando ali pela vinda do Senhor. Diz, passará e nos recolherá. Ou seja, nos buscará para nos ressuscitar. Vejam no livro dos selos, na página 326, vamos ver aqui, 322 diz... Ele disse, quando chegar Jesus e te julgar segundo o teu ministério, então regressaremos à terra para habitar no corpo novamente. Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso anteriormente, mas isso é perfeitamente de acordo às Escrituras. Porque vejam vocês, na primeira vinda do Senhor, ele passou pelo seio de Abraão e trouxe dali, os do Antigo Testamento. Por isso ele aí diz, é escritural, porque seria paralelo em tudo, e se é paralelo em tudo, não pode chegar uma pessoa ali, e depois passar o tempo correspondente a esse ministério de Moisés e de Elias, Apocalipse 11, e não regressar aqui. O único que vai regressar depois dos 3 dias e meio que diz as Sagradas Escrituras em Apocalipse 11 que estará colocado ali depois que o matem. Vejam, é o único instrumento que vai à sexta dimensão e está somente 3 dias e meio. Nos diz em Apocalipse capítulo 11 que quando tiverem acabado o seu testemunho, diz capítulo 11, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. O seu corpo jazerá na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado.
Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. É o tempo onde estarão lá realizando um juízo, onde aqui, neste outro livro dos selos, ele escreve WMB e juízo, e escreve: o juízo começa pela casa de Deus. Vejam. Neste outro também escreve a ressurreição em sua ordem, ou seja, a ordem. E aqui também escreve neste outro, no azul, no paraíso, a 6ª dimensão. Agora vejam vocês que eles estão esperando ali. Continua dizendo aqui. Regressaremos à terra para habitar no corpo e ali comeremos. Aqui nem comemos nem dormimos. Lá comeremos quando voltarmos à terra, porque na 6ª dimensão se está descansando e Deus pode dar a oportunidade a falar a alguns mensageiros e visitá-los, como nos disse nosso irmão William em algumas mensagens, mas vejam vocês que isso se realiza até certo tempo, porque depois que se abre o 7º selo, a igreja, recordem que durante esse tempo da meia hora de silêncio não há atividade no céu. O que ia ocorrer já ocorreu. Todos estão na expectativa, olhando para cá, escutando para cá. Porque eles dependem de tudo o que está ocorrendo aqui na Terra. Portanto, eles estão esperando ali a visita desse ministério. Ainda ali não chegou aquele que vai trazê-los novamente à Terra. Por isso a ressurreição não ocorreu ainda. Pensei, mas isso é maravilhoso. Eu tinha temor disto. Porque eu tinha temor de morrer para vir a isto. Isso é perfeição, mais perfeição, mais perfeição. Isso é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar. Ali estávamos debaixo do altar esperando a vinda. Esperando que Ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para nos ressuscitar de novo. Passaria e nos ressuscitaria. Como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaac e os demais que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Escreve aí do lado a ressurreição hoje do Novo Testamento, como foi com os santos do Antigo Testamento, porque é e seria ver paralelo em tudo. Não pode vir uma pessoa de lá, vir à Terra com um corpo glorificado, ter que morrer para voltar outra vez lá para trazer os que estão lá. Isso é um disparate. Isso não é uma revelação. Isso é algo do intelecto. Agora vejam vocês o que o nosso irmão William aqui, onde nos detivemos, onde vinha dizendo que do cumprimento dessa promessa depende a Igreja do Senhor Jesus Cristo para obter a fé para serem transformados e aos vivos e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Dependem os que estão no paraíso para a ressurreição e depende também os judeus. Vejam, depende os que estão lá na 6ª dimensão, os que já partiram, e se falta alguém que tiver que se completar esse número lá e tiver que ir,
dão saudações lá, nessa forma, nesse corpo teofânico, porque mesmo que eles nos escutam e estão nas atividades e tudo, e estão no devocional e tudo, há uma ordem ali também. Vejam, para levar as saudações, nesse estado ali, teofânico, é algo que a pessoa quando chega tem algo que dizer aí, como quando o irmão Branham foi porque ele os visitava, diz no livro de citações em alguns lugares, e quando a pessoa chega lá e disser, te enviaram saudações para todos vocês. Não queremos que mais ninguém se ausente e descanse. Recordem que os escolhidos de Deus, os filhos de Deus não morrem, mas que dormem. Mas usamos o termo de morreu para pessoas do comum, mas para os filhos de Deus, quando falamos assim, pois sabemos que nos referimos a que dormem, descansam de seus trabalhos. Eles ali estão esperando alguém. Quando esse chegar, já sabem que estará por ocorrer em uns dias a ressurreição. Agora, há uma série de eventos que estarão ocorrendo que somente o instrumento sabe, o qual Deus está usando, ele é o único que sabe. E estará sendo prudente e não falará mais além do que tem que falar para não interromper o programa divino. Como sempre o irmão Branham disse, como sempre disse nosso irmão William. E esse instrumento está consciente dessas coisas e tudo o que foi dito, pois agora está colocando em prática. E o porquê? Ele me dizia essas coisas, que tinha que ser reservado, que tinha que ser prudente, em tudo correspondente ao cumprimento da terceira etapa, no cumprimento dessa promessa, dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Agora vejam que eles dependem de tudo o que está ocorrendo hoje aqui, nessa terra, neste tempo final. Ele também diz, vejam, a lei da noiva também depende do povo hebreu, os judeus, porque aí é que eles o verão. Eles já tiveram essa aproximação cada vez mais e mais, e vejam vocês, a promessa que diz que quem te abençoar, falando do povo hebreu, será bendito, mas quem te amaldiçoar será maldito. Quando Deus está realizando e cumprindo no programa divino etapas que correspondem ao povo hebreu, se é delicado para a pessoa que fale contra de um escolhido de Deus, no cumprimento do que Deus está realizando, dando a fé de rapto aos seus filhos, também é delicado. E quando Deus está lidando com o povo hebreu, também lhe é contado a pessoa, se blasfema ou fala contra o que Deus está fazendo com o povo hebreu. Há uma bênção para os que estão braço a braço com o mensageiro e o trabalho, mas há também o juízo divino para aqueles que estão contra. Agora, continua dizendo nosso irmão William, a grande carpa catedral que foi vista pelo reverendo William Branham tem grandes bênçãos para o povo hebreu, para os judeus, portanto, é importante para a Igreja do Senhor, para todo o cristianismo e para o judaísmo, até para os que estão no paraíso que já partiram, gentios ou da Igreja do cristianismo ou do judaísmo. Para todos é importante. Quando se vê Moisés pelo deserto, depois da sua chegada com o povo ao Monte Sinai, e depois Deus mostra que é preciso construir um tabernáculo, uma carpa, uma tenda, onde vai estar a presença de Deus. E depois encontramos um homem, Moisés, com um tabernáculo, com o povo seguindo. Vejam que
O mensageiro dispensacional, houve muitos problemas, porque nunca as coisas de Deus são fáceis. Mas aí estava Deus presente com Moisés e o povo hebreu. O povo de Deus, a herança de Deus, aí estava a bênção para o povo hebreu naquele tabernáculo, no cumprimento daquela visão que Deus deu e que Moisés pôde tornar a realidade. E estava a bênção para Moisés e para o povo hebreu, porque estava ali a presença de Deus. Para o tempo final, o último dia, será uma realidade a visão da carpa catedral que o reverendo William Branham viu. E aí vai estar Deus, aí vai estar a presença de Deus, a bênção de Deus para a igreja, para o cristianismo, para o povo hebreu e para todos os seres humanos. Tão simples assim. Na mensagem Perguntas e Respostas de 23 de agosto de 1964, na tarde, nos diz na página 26 dessa mensagem: agora essa pedra não encaixará aí embaixo nesse fundamento do fundo. Também não encaixará no segundo fundamento ou no terceiro fundamento. Unicamente encaixará no fundamento no topo, quando todo edifício tiver sido enquadrado à pedra. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes, e o ministério que ele uma vez deixou terá que ser o mesmo, como foi naquele então, para reticências. E depois, então, isso traz para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Paulo diz em Hebreus 11, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Eles têm que ter este ministério, e escreve Moisés e Elias, Jesus. Eles têm que ter este ministério para ressuscitar os luteranos, os wesleyanos e todos aqueles através das suas eras. Vejam, eles, ou seja, essa igreja noiva neste tempo final, tem que ter no meio dela esses ministérios de Moisés, Elias e Jesus, para que possa ocorrer a ressurreição. Vejam o importante que é esses ministérios no meio da igreja, porque depende, como disse ali, a noiva depende, os que estão no paraíso depende o povo hebreu. Quando isso vier, quando essa parte de lá onde se congregam as águias, tal como é, e aí desenha uma pedra angular à direita, tal como estiver o corpo morto, se juntarão as águias. Era a pergunta, justo, perfeito. Ele escreve águias, se juntam e desenha uma pedra angular aí e as eras no lado esquerdo. Continua dizendo o nosso irmão William. E aí vão estar os ministérios correspondentes. Porque não pode se cumprir uma promessa como essa se não está um ministério que vai operar nesse lugar. Agora, onde vão deixar as pessoas que não creem o que Deus está realizando hoje? Que não creem no cumprimento da visão da carpa? Nessa perfeita interpretação do que foi trazido pelo reverendo William Branham e pelo nosso irmão William, como vão deixar essa palavra cair por terra? Vejam, os escolhidos de Deus compreendem, os que têm essa percepção profética, da qual e através da qual Deus lhes fala por meio das suas teofanias, diz: escutamos das teofanias e podem entender, podem compreender que quando Deus promete um ministério que vai operar no tempo em que a pessoa está vivendo, tem que buscar um instrumento, um véu de carne, no qual Deus aí cumpre essa promessa. Não pode ser de outra maneira. Diz aí vão estar os ministérios correspondentes, porque não pode se cumprir uma promessa como essa se não está o ministério que vai operar nesse lugar, ou seja, que tem uns requisitos. Agora vejam,
até depende também que se realize e se cumpra essa visão, essa profecia. Tem que ter uns requisitos e é realizado por meio do Espírito Santo, a coluna de fogo, operando e cumprindo e realizando uns requisitos dos quais, sem cumprir esses requisitos, não pode se realizar. E, como isso é, o cumprimento dessa promessa é algo tão sagrado, não foi dada muita informação para que ninguém possa imitar. Isso que falou que era tão sagrado que não se podia falar, vamos ver, está no livro de Citações, no parágrafo 1057 da página 119. Vamos ver aqui num lugarzinho desse parágrafo. Vamos ler desde onde em cima à direita diz: não quero dizer isso, mas quero dizer algo diferente do que é uma inclinação regular, porque ao que alcancei agora no ministério, estou me detendo e olhando o lugar e esperando para usá-lo, mas vai ser usado. E todo mundo sabe de certo que assim como o primeiro foi identificado, também o segundo foi identificado. E se você pensa muito de perto, com atenção, você que é espiritual, como a Bíblia diz, isto é para aquele que tem sabedoria. E escreve em cima aí, Moisés e Elias. O terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde está. Está tampadinho aqui. Nós sabemos onde está. Essa. Vamos ver aqui. Consegui aqui o outro livro de citações. Esse aqui não está marcado para ler essa partezinha aí. Como é que diz o irmão Branham? O terceiro está. O terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde está. Assim que a palavrinha que sair. Assim que a terceira etapa está aqui. É tão sagrado, escreve aí Moisés e Elias, que não devo falar muito disso. Como ele me disse no princípio. Como ele me disse, ou seja, no princípio disse, disso não dirás nada a ninguém. Ele me disse, disso não fales nada. Vocês se recordam anos atrás? Ela fala por si mesma. Mas tentei explicar os outros e fiz um erro na minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que começará a fé para o rapto, para ir. Agora vejam o sagrado que é e a forma em que o irmão Branham viu. Numa maneira nova, era uma maneira diferente a como eram feitos nas atividades do irmão Branham. Era tudo. Ontem lemos num lugar onde ele diz que era inquietude. Não era como se fazia nessa etapa pentecostal. E ele viu que era tudo reverentemente, quietamente, suavemente. Porque se está na presença de Deus. E vejam vocês, é tão sagrado, e ele escreve aí Moisés e Elias. É algo muito, mas muito grande o que Deus está realizando no meio do povo. Mas, como é tão simples e tão simples, que muitos passam despercebido da maneira, da forma em que ele está se revelando. Agora vejam, continua dizendo,
mesmo que sairão sempre alguns tentando cumprir essa promessa, mas não terão certos detalhes que somente Deus vai dar àquele que tem que realizar esse trabalho com o povo que estará com ele. Tão simples assim. Vejam vocês que há muitos detalhes que somente esse instrumento tem guardado em seu coração. E não dirá nada para que a pessoa não faça, o ministro ou grupos, imitações. Ainda assim, e já tinha começado imitações desde anos atrás. Desde 70 e poucos havia alguns imitando. Mas vejam vocês, se guardou esse segredo, veio se guardando esse segredo, e neste tempo final, ainda quando nosso irmão William estava, não abriu completamente, dizia, vamos deixar isso quietinho, disso não se pode falar abertamente, e sempre repetia, para que não haja imitações. E vejam vocês que mesmo que ele repetia as pessoas, já quando Deus está realizando e cumprindo essa profecia, há várias pessoas que se colocam a imitar sem perceber que estão cumprindo essa palavra, que haveria imitações, imitadores, personificadores neste tempo final. E para que se cumpra as Escrituras, pois, tem que ter pessoas que façam essa parte. Não se pode dizer, olha, não faças, mas se estão ordenados para isso, pois tem que ter algo verdadeiro para que isso falso se mostre e se dê a conhecer. Portanto, tudo o que está se realizando no meio da igreja, conforme o programa divino, tudo isso vai se cumprir e está se cumprindo. E tudo o que tem que se realizar sob os personificadores, os imitadores, os zombadores e todas essas pessoas também tem que se realizar, e cada um está cumprindo ao pé da letra a parte que lhes corresponde. Porque vejam vocês, aqui no livro de citações, na página 136, parágrafo 1210, diz, agora, porque eu fui ao Arizona na primeira vez, vocês entendem isso? Eu fui no nome do Senhor porque fui mandado lá por uma visão. Voltei a segunda vez para um propósito só. Deixem, eu sei para que eu fui. Não posso dizer tudo. Quando o diabo não sabe, não pode tirá-lo para fora do meu coração. Se eu falo para fora, então ele pode pegar isso, mas ele não é. Ele não pode pegá-lo quando está no meu coração. Vejam, quando está aí, no coração, o diabo não pode entrar aí porque está aí selado, guardado, e isso é o que ele nos falou. No livro dos selos também, na página 467, do livro dos selos diz, agora, se Satanás pudesse se agarrar disso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pelas minhas palavras. Se eu estou planejando fazer certa coisa, veja que o trabalho que o irmão Branham estava realizando, ele, por dizer essas duas etapas, tentar explicar essas duas etapas, o anjo disse, olha o que fizeste, personificadores carnais, personificações carnais, ou seja, se colocaram a imitar o irmão Branham dizendo que eles também podiam. A mensagem do irmão William falava, se colocar a pescar para seus próprios cestos, denominações, seus próprios credos, dogmas, todas essas coisas. E
da terceira etapa, do terceiro puxão, ele disse: disso não posso dizer, nem direi nada. Diz: um humano neste mundo nunca saberá. Por isso, também, neste tempo final, o instrumento no qual Deus está realizando e cumprindo todas as profecias que faltam por cumprir, também pode dizer a qualquer momento à igreja noiva: terão que crer em mim somente pelas minhas palavras. Ou seja, que haverá coisas que não poderão se falar abertamente, mas o escolhido crerá nelas e esperará pacientemente por essas promessas que se cumpram. Recordem que é um tempo de prova, onde está saindo tudo que há no coração das pessoas. Quando Deus está revelando o mistério do sétimo selo da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vejam, enquanto está dando esse ensinamento sobre carpa, e se está revelando esse mistério, também aí está se realizando a separação, a segregação. E também está sendo provado o povo. Se foram crentes da mensagem ou crentes de um homem. Como lemos ontem, agora vejam, diz: mas se eu tenho plano para fazer certa coisa, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa vá contar, mas a coisa é que Satanás ouviria. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala, e nisso ele ouve. Eu tratei e disse às pessoas que têm um plano para fazer isto ou aquilo, e dali em diante posso ver o diabo colocando interferência atrás de interferência para ele poder chegar antes. Mas se eu tenho a revelação de Deus e não digo nada, se eu obter a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Recordem, Satanás tentará personificar. Ele tentará copiar tudo o que a igreja faz. Não estão copiando muitas pessoas, muitos ministros e congregações também, o que a grande Carpa Catedral está realizando? Claro que sim. Está ocorrendo exatamente o que o irmão Branham disse e o que disse nosso irmão William. Por isso ele nos dizia, nosso irmão William nos dizia: esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, que como ele precursou, como ele profetizou, como ele nos trouxe, o que seria o cumprimento da sua vinda, assim seria o cumprimento, assim se cumpriria. E isso envolve também os personificadores, que quando Deus estivesse cumprindo isso, haveria imitadores também. Mas depois que Deus tiver operado certas etapas, aí vejo o diabo imitando também. Ele lhes advertiu como deviam fazer as coisas. Mas vejam, um dos requisitos é a obediência. Se querem ser desobedientes, lá com eles. É dito como devem atuar, como devem preencher esses requisitos, essas cláusulas. A pessoa já ao ter o livre-arbítrio decide de que lado se colocar, se do lado do programa divino e estar braço a braço com esse ministério ou estar contra esse ministério. Continua dizendo assim, operou no passado, e escreve 7 eras, pois o vemos claramente no anticristo, mas essa é uma coisa em particular, que ele não poderá personificar. Sobre isso não haverá copiadores. E assim será, porque ele não sabe, nem há maneira que chegue a conhecer. Sabem por quê? Não há maneira que chegue a conhecer também? Porque o Espírito Santo não pode entrar no coração
do diabo e revelar a ele, porque, vejam, é por meio do Espírito Santo que a pessoa obtém a revelação. E como o diabo não pode obter a revelação, ou seja, não pode obter o Espírito Santo, não pode obter o que é? Não pode obter a revelação. Os escolhidos, sim. Agora, por isso vocês podem ver que as pessoas que não têm essa percepção profética não podem entender, não podem compreender o que Deus está realizando no tempo em que eles vivem, ou seja, falando dos incrédulos, porque o Espírito Santo não pode morar em um incrédulo. Em incredulidade. O Espírito Santo mora e revela ao crente. Agora, tudo isso, vejam vocês, é o que dá e mostra, e Deus revela quem tem essa fé de rapto. Fé de rapto a qual os trovões dão. Agora vejam o porquê ele não pode conhecer o mistério desse terceiro puxão no cumprimento da terceira etapa da visão da carpa, porque isso está selado no coração desse instrumento. Ele não pode entrar no coração desse profeta e ver o que é, porque Deus o tem selado em seu coração. E como também o Espírito Santo não pode revelar ao diabo lá em seu ser, ou seja, se revelá-lo, trazer a revelação ao diabo, como não pode operar em incredulidade, pois também, dessa outra forma, também não conhecerá. Vejam, são várias coisas que o diabo não pode chegar. Uma que não pode o Espírito Santo se revelá-lo ao diabo. Estamos falando também dos instrumentos do diabo. Porque quando a pessoa fala do diabo, não pense que é um ser feio com seus chifres e sua cauda, seu rabo. Ele utiliza seres humanos. E aos incrédulos não pode revelar, o Espírito Santo não pode revelar esta etapa, como também não pôde revelar aos incrédulos em tempos passados, mas vejam vocês que não pode revelar o Espírito Santo ao diabo, mas também o diabo não pode entrar no coração desse instrumento e também ao coração dos escolhidos. Tudo isso podemos abordar mais este tema a quem o Espírito Santo pode dar a revelação e como o Espírito Santo dá a revelação. Porque vejam vocês que aqui quando ele diz, mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Essa é uma forma. Mas vejam também, o Espírito Santo não pode se revelá-lo ao diabo. Estivemos aí falando algo que chegou aí. Espero que nessas palavras tenha se captado o que Deus nos trouxe aí. Agora vejam vocês. Mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Sobre isso não haverá copiadores. E assim será, porque ele não sabe, nem a maneira que chega a conhecer também. Aí é que nos detivemos, porque não há maneira que chegue a conhecer também. Vejam vocês, porque está selado no coração desse profeta.
e nos escolhidos de Deus que o estão recebendo até onde Deus lhes permita receber. Mas há coisas que somente o mensageiro saberá. Essa é a terceira etapa e ele não sabe nada quanto a isso. Não entende. Vê? Não pode ver, não pode entender, não pode compreender. Não pode obter a revelação. Mas há um segredo debaixo disso. Glória a Deus. Nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual, como antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. E escreve, não sei interpretá-lo em idioma desconhecido, e em cima de, não sei, a segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias, oitava era. Isso já tínhamos lido. E há outras citações aí que citamos, esses escritos que estão por aí. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Aí será que se cumprirá a terceira etapa, e será que Deus fará em uma forma plena o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham. Aí será a bênção grande para os crentes em Cristo, porque a terceira etapa é para a igreja noiva do Senhor, ou seja, para os que vão ser transformados, para as que são as virgens prudentes, para as insensatas que não tinham azeite, cristianismo ou não cristãos professantes sem o Espírito Santo, para o mundo também, não para a salvação, mas como testemunho, e o mundo verá essa manifestação de Deus. Vão receber benefícios também, mas já não é para a salvação. Haverá salvação para os familiares dos crentes pela oração dos crentes a favor dos seus familiares. E haverá bênção para o povo hebreu também, para os judeus. Aí é que está a bênção grande para os judeus. Não há outra bênção maior para os judeus do que a que vai sair no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Agora vejam que se não há outra bênção, e a única bênção grande, que diz, não há outra bênção maior para os judeus do que a que vai sair no cumprimento da visão da grande carpa catedral. A bênção que Israel, já por meio dos líderes, está recebendo desde a grande carpa catedral, vejam, pertence a essa bênção que a promessa de que a visão da carpa, a terceira etapa, é para a igreja noiva, para as fatas, para os perdidos, e também para o povo hebreu, eles já estão recebendo. E se é uma bênção para Israel, o que já está acontecendo neste tempo final, já com o que se esteve cumprindo no meio deles, é uma bênção para eles. Aqueles que estiverem contra e blasfemem e falem contra do que Deus está fazendo a favor do povo hebreu, cai a maldição de quem te abençoar será bendito, mas quem te amaldiçoar será maldito. E dirão, mas é que nós não estamos amaldiçoando Israel. Bom, mas estão amaldiçoando, blasfemando e estando contra daquele que está abençoando Israel. Consequentemente, estarão contra de que esse ministério abençoe Israel. Agora, continua dizendo, aqui nosso irmão William, não há outra bênção maior para os judeus do que a que vai sair no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Vejam na página 138 deste livro de citações, parágrafo 1231, nos falando aí dos crentes, que um pouquinho antes tinha falado aí, que haverá salvação para os crentes, e veja o que diz aqui nosso irmão Branham, página 138, parágrafo 1231. O que eu tenho que fazer para a minha família? Use a mesma fé que está usando para si mesmo, para a sua família. Encomende-os ao Senhor e creia com todo o seu coração que vocês vão ser salvos. Deixe.
Não deixe que só venha em seu pensamento natural aqui. Deixe que caia bem embaixo no interior. Essa subconsciência, então, eles são seus. Deus lhes deu quando o tem aqui embaixo. E ele desenha 3 círculos e uma flecha para o círculo do meio, que é, e se refere à alma. E em cima escreve consciente e subconsciente. A alma, ou seja, o subconsciente. Aí você obtém tudo o que deseja. Volto e repito. Para aqueles que não escreveram, consciente e subconsciente, a alma. O ponto, ou seja, consciente está abreviado. A alma, o subcon, aí você obtém tudo o que deseja. E a esquerda aí, desde cima, a esquerda aí nesse parágrafo, desenha aí também outra vez os 3 círculos, embaixo dos 3 círculos, ou seja, um dentro do outro. Embaixo escreve fé e mais embaixo alma. E também, na 1207 também nos fala, aí de tudo isto, isso é da página 136, vejo aí diz, e quando você tem Espírito do Senhor dentro de você, para crer pela sua própria salvação, coloque isso sobre sua família. Diga, eu os reclamo no nome de Jesus Cristo. O reclamo. Deus, eu não sei como tu farás que ela o faça, ou como tu vais fazer que ele faça, mas eu creio. Creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Reclame e veja o que acontece. O fará. Vê, e em cima escreve, creia pela sua família, eu os reclamo. E do lado, para cima, ele aí escreve, se cortou, está cortado, mas há uma parte aqui que se consegue ler, escreve o 7º selo com os 7 trovões, a reclamação. Agora nosso irmão William continua dizendo, aí vai estar o anjo que apareceu a Moisés e que libertou o povo hebreu através do profeta Moisés. Portanto, aí vai estar a bênção grande para os judeus. Trabalhar a favor dessa promessa divina é trabalhar a favor das virgens prudentes, a favor também das virgens insensatas, a favor do povo hebreu também e a favor da humanidade. Portanto, é muito importante esse trabalho para toda a humanidade. E a terceira etapa, o reverendo William Branham, quando escutou ele, a voz de Cristo falando, esses 7 trovões, que é a voz de Cristo falando consecutivamente no meio da sua igreja no último dia, em uma etapa mais alta que a 7ª etapa da igreja. Diz que quando ele escutou, isso estava no idioma desconhecido para ele, portanto, não era inglês. Tão simples assim. Era outro idioma. Portanto, em algum lugar onde falarão outro idioma que não é o inglês, como idioma principal, vai se tornar uma realidade a visão da carpa. Tão simples assim. Tão simples assim. E serão bem-aventurados todos que terão respaldado esse projeto divino. É um projeto divino. E, lamentavelmente, os que não tiverem respaldado, pois terão perdido uma bênção grande de dizer, eu criei e respaldei esse projeto. E os que tiverem feito guerra a esse projeto, pois ao final se encontrarão que estiveram guerreando contra Deus e o programa de Deus para seu tempo.
Por isso é que o reverendo William Branham diz numa mensagem, numa ocasião, algo muito importante que todos devemos conhecer, para que assim não nos encontremos lutando contra Deus. Porque se algo é da parte de Deus, ninguém pode impedir. E então os que lutarem contra esse programa se encontrarão lutando contra Deus. O conselho de Gamaliel lá foi aos líderes religiosos: deixe esses homens tranquilos, ou os apóstolos, porque se essa obra é de Deus, vocês não vão poder deter. Portanto, deixe esses homens tranquilos. Se não é de Deus, vai desaparecer. Como aconteceu com outros líderes que tinham se levantado dizendo que eram enviados de Deus, mensageiros de Deus. Mas se essa obra é de Deus, vejam, tomem cuidado. Não venha a ser que se encontrem lutando contra Deus. E então, pois as coisas vão ser difíceis para essas pessoas. Por quê? Porque quem pode lutar contra Deus e obter a vitória contra Deus? Não há ninguém. Portanto, é melhor ser encontrado trabalhando, lutando a favor do programa de Deus, mesmo que haja problemas, dificuldades. Mas cada um fazendo esforço para que se torne realidade o que Deus prometeu. Agora vejam, mais adiante nessa mesma mensagem, nos diz do cumprimento dessa grande carpa catedral, vai depender ou depender Israel. E depende... Vai depender ou depende Israel, e depende o cristianismo também, e depende toda a humanidade, porque é que Deus vai dar uma bênção grande, e já disse onde vai dar, em uma grande carpa catedral, pois se disse que vai dar uma bênção muito grande, a qual já está dando ao povo, está dando a fé, a revelação do que são os trovões. Como vai ir buscar em outro lugar, não vai encontrar nenhuma bênção, vai encontrar dogmas, credos e muitas coisas intelectuais, a qual não vai produzir essa fé de rápido na pessoa. Mas para isso também estão ordenados, porque são tirados, são separados, do qual, nas eras, isso não foi realizado. Não houve uma separação, uma segregação. Isso correspondia a este tempo final. E não podia ser isso que se referia, por exemplo, às denominações com o grupo crente da mensagem. Porque eles já estão fora, já estão separados. A separação é interna, é dentro. Assim que em algum lugar vai se tornar uma realidade. Eu quero que Deus me encontre a mim do lado do seu programa, do lado do que Ele prometeu, trabalhando nesse programa. Na página 136, essa mesma página que estávamos lendo, vejam no parágrafo 1216 diz, 1 aos Coríntios 13 diz isso. Essa foi a escritura que lemos no princípio. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será tirado. Assim, todas essas pequenas coisas de estar pulando como uma criança tentando falar em línguas e todas essas outras coisas, quando o que é perfeito, reticências. E temos hoje, pela ajuda de Deus, a perfeita interpretação da palavra com vindicação divina. Então, o que é em parte é tirado. E ele escreve em cima, aqui nesse parágrafo, 1216, o que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. E embaixo aí, nessa mesma página 136, embaixo aí escreve, o que é em parte para as crianças pentecostais. Vejam, para quem são o que é em parte aos crianças pentecostais. Daí é que tiramos este tema, o que é perfeito, dois pontos. Podemos colocar dois pontos e tinha posto é igual. Podemos colocar os dois pontos. O que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. E vejam também na página 137, aí na 1218 diz, então ele disse, o que é em parte será tirado quando vier o que é perfeito. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular.
ou quando for feito conhecido o que é perfeito, e desenha uma estrela de Davi ao lado esquerdo. E recordem que isso é os ministérios de Moisés e de Elias. Veem que a estrela de Davi lhe pertence e pertence a esse símbolo da estrela de Davi. Ele colocava sempre do lado desse ministério e, quando não escrevia Moisés e Elias, ou seja, que onde estiver esse ministério operando, essa estrela de Davi o seguirá. É como, vamos dizer, sua representação, porque recordem que é o mensageiro a Israel. Agora disso, pois, está falando cada vez mais e mais claro. Agora veja o que escreve aí em cima. O que é perfeito quando vier. Continua dizendo nosso irmão William aqui. Já estivemos escutando por muitos anos a palavra e já devemos conhecer, entender todas essas coisas. Ou seja, já não são crianças pentecostais. Os que ficam então para trás, então já são as crianças. Já devemos estar bastante maduros no conhecimento de todas essas promessas, para que não nos passe por cima a bênção de estar dentro desse programa. E depois estejamos nos lamentando, mas eu não sabia, ou não pude compreender. Entenda ou não entenda, Deus vai cumprir. Deus já prometeu. Mas se crê, se não entende, mas crê, pois vai trabalhar. Eu sei que está prometido, é assim, e o que eu não entendo agora, pois vou entender depois. Isso é o que o irmão Miguel ontem nos dizia. Que o irmão William lhe dizia, nessa atividade que houve quando o convidou, que ele disse, honestamente, sinceramente, de coração, veja, William, eu não entendi nada. Aqui podemos dizer, não entendi nem batata. Mas vejam, Deus abriu o entendimento ao irmão Miguel, porque ele o que fez ali foi crer, porque ele é um crente. O missionário Miguel Bermudes Marim é um crente nas promessas divinas. Da mesma forma que todos vocês ministros, irmãos, companheiros do ministério e todos os irmãos e irmãs do corpo místico do Senhor. Todos os que creram nas promessas e nas profecias que foram trazidas pelo reverendo William Branham, precursor da vinda do Senhor, e tudo que trouxe o nosso amado irmão William Souto Santiago, nessas boas novas que nos trouxe, essas notícias que nos trouxe do céu da presença de Deus, vejam, somos crentes. Crentes em sua palavra, nas promessas. Entendam agora ou não entendam, mas creem e trabalham. E depois Deus já vai abrindo entendimento gradualmente. Se não pode entender agora, não, eu sei um pouquinho antes, novamente, para continuar a frase, eu sei que está prometido. É assim. E o que não entendo agora, pois vou entender depois. Se não pode entender agora, quando estiver cumprida essa promessa, pois vou entender. Vou ver que tudo que foi prometido se fez, se tornou uma realidade. Assim que é importante que nós estejamos firmes sempre no que Deus prometeu. Estejamos firmes na palavra de Deus correspondente ao nosso tempo. Na página 147 do livro de citações, no parágrafo 1310 diz, agora, Jesus mesmo disse, no dia quando o Filho do Homem está se revelando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério de Jesus Cristo mesmo, a igreja passará pela justificação por Lutero, pela santificação por Wesley e pelo batismo do Espírito Santo pelos pentecostais e crescerá bem em diante na perfeição do Filho do Homem. Isso quando o marido e esposa serão a mesma pessoa. Deus será tão manifesto em sua noiva, sua igreja, até que eles dois serão o mesmo. E à esquerda, onde diz Filho do Homem, aí há uma flecha para o desenho que fez de pedra angular e as eras. Na sétima era. E em cima escreve o ministério de Jesus Cristo.
Isso o escreveu nesse livro dos ungidos dos últimos dias, que ele escreve aí quando fala do quartinho de madeira, escreve: esse é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. É o que ele ali. Vamos ver se eu tenho por aqui a mão para ler esse escrito. Aqui está. Onde diz, ele respondeu: aí dentro te encontrarei. E ele diz, escreveu, irmão William, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. E aqui vejam o que lemos aqui, que está nos dizendo o irmão Branham, que esse é o ministério de Jesus Cristo. Depois dessas etapas, onde o Espírito Santo passou de era em era, e depois em cima vem a perfeição. Onde está a perfeição? Nessa manifestação, nesse ministério de Jesus Cristo, em cima, no topo, na era da pedra angular. E já, para ir concluindo nessa ocasião, um parágrafo aqui mais adiante dessa mesma mensagem que estamos lendo, o tempo de amadurecer o trigo diz: por isso, vendo a situação que a humanidade está, eu tenho dito que, como eu vejo as coisas, nos primeiros 50 anos deste novo milênio que começou, e neste primeiro século deste novo milênio, conforme ao calendário gregoriano, eu pensei que todas as promessas prometidas para o último dia vão se cumprir, tais como, e aí começa a enumerá-las, a vinda do Senhor, ou seja, que a vinda do Senhor, vejam, enquanto ele estava ministrando, o instrumento estava sendo preparado, estava sendo levado nessa tutoria, para que quando chegasse o tempo, começar esse ministério messiânico. Tão simples assim. E por isso é que diz que tais como, e começa a enumerar, a vinda do Senhor, a fé para ser transformados, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja para ir à ceia das bodas do Cordeiro, e outras coisas no meio do cristianismo que são prometidas, e consequentemente o cumprimento da visão da grande carpa catedral também, e o retorno de Deus ao povo hebreu. Vejam, já aí nos fala que tudo o que estaria ocorrendo nesses primeiros 50 anos, todas essas promessas e profecias tinham que se cumprir. E ele deu as boas novas e se foi. Pois então era preciso buscar onde estava esse instrumento que não podia estar sendo ou começando a nascer, tinha que já estar grandinho, tinha que ter sua idade já para Deus então começar essa obra, esse ministério messiânico no meio da Igreja do Senhor, como foi 2000 anos atrás, com o cumprimento da primeira vinda do Senhor, nesse jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. O que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder compartilhar contigo, missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros reunidos lá e em todos os países que tem também reunião no dia de hoje, sábado, 8 de junho deste ano 2024. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. E que Deus continue abrindo entendimento às Escrituras para continuar compreendendo e entendendo o seu programa e continuar recebendo essa fé de rapto, essa fé de translação. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos, continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Até amanhã, primeiro Deus, na atividade de amanhã, no estudo bíblico de amanhã, domingo 9 de junho deste ano 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos.